Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da série Camomilas do Sono. Hoje nós vamos falar sobre janelas de sono, né? Um momento para descobrir o mundo. E o que seriam janelas de sono? Entender a necessidade de cada criança, né, de sono, o quanto é que ela precisa dormir, o quanto uma janela se abre e se fecha. O que são essas janelas, né? Esses momentos de abertura, né? Entre uma soneca e outra, ou entre o dormir, é o momento em que a gente realmente fica acordado e que a gente pode aí então explorar o mundo e conhecer muitas coisas. Para as crianças, essas janelas são fundamentais. E a Camila vai falar e explicar bastante para gente, dando várias dicas super importantes sobre como é que funcionam essas janelas e o que nós podemos fazer em cada momento, né? Para que essa janela ela se abra e se feche de uma forma muito mais tranquila. A Camila acabou de entrar e já vai conversar conosco. Só um minutinho. Camila já está entrando. As janelas, gente, são fundamentais na construção da rotina. Boa noite, Camila. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? A conexão tá boa para Tá vocês? ótima. Então tá bom. Sim. Se acontecer alguma coisa, se der alguma instabilidade, eu te aviso para você mudar para o 4G, tá bom? Combinado. Então tá. Camila, vamos já começar já falando sobre a janela do sono. O que é a famosa janela do sono? Porque tem muita gente que fica em dúvida, né? O que é, e da importância dessa janela do sono para o dia a dia da criança, para a rotina, para o ritmo, para ter uma rotina mais saudável. Então vamos lá. Como você estava dizendo, achei muito bacana a sua analogia da janela, né? Então quando a criança acorda, é como se a janela de sono, como a janela se abrisse, né? Então a gente acordou, a janela se abriu. O tempo que a gente fica acordado, desperto, né, em vigília, essa janela se mantém aberta. Conforme a necessidade do descanso se aproxima, essa janela tende a ir fechando. Se a gente mantém a vigília, se a gente se mantém acordado, se a gente mantém os nossos pequenos acordados, além da capacidade deles de manter o bem-estar, de ficarem felizes, de ficarem tranquilos, a gente vai forçando essa janela a se manter aberta, impede que ela se feche. Se a gente permite que ela se feche normalmente, quando chegar ao término desse período de se manter acordado, essa janela vai fechar. A criança vai ter o tempo de descanso dela, de sonequinha, até o próximo momento de poder se abrir novamente para a vigília. Então, a janela de sono é isso. Ela se abre para a vigília e se fecha para o sono. O resumo é, a janela de sono é o tempo que os nossos filhos conseguem ficar acordados, bem e felizes enquanto estão em vigília. A partir desse tempo que eles conseguem permanecer acordados, a gente estender esse tempo, a gente vai estar forçando essa janela a se manter aberta, quando ela deveria se fechar. Então, na rotina, independente da idade dos nossos filhos, é muito importante a gente observar o ritmo, as atividades e o ambiente necessário para que haja o estímulo correto durante a expansão, para os nossos filhos aproveitarem, brincarem, explorarem, e começar a contrair a atividade, diminuir o ritmo, diminuir os estímulos, para que a janela possa se fechar. Porque a gente não pode esquecer que para os bebês, para as crianças pequenas, o mundo é um gigante a ser explorado. Então, tudo que está aqui com eles, a nossa presença, o ambiente, tudo é muito estimulante. E se tiver gostoso aquele momento, eles vão querer ficar acordados. Então, eles vão ter dificuldade de se entregar de forma consciente, sozinhos, para o sono. Eles precisam da ajuda do adulto para poder conduzir o fio condutor do dia. Nós somos o timoneiro do barco, a gente vai dando ritmo da Uhum. remada. Né? Eu acho que a gente tem que ter em mente. É a gente que vai conduzir o ritmo. Então, o que é interessante a gente saber do tempo da janela? Quanto menor o nosso bebê,
menor o tempo que ele consegue ficar acordado, menor o tempo que consegue manter a janelinha aberta. Conforme vai havendo amadurecimento cerebral, que ele vai conseguindo conquistar novas habilidades, ele vai mantendo esse tempo de janela aberta. Né? E aí as sonecas que eram muito divididas durante o dia começam a se concentrar em 4 sonecas, depois em 3, depois em uma e depois nenhuma, né? Vai diminuindo as sonecas, o tempo da janela aberta aumenta, as sonecas se concentram durante o dia, até que não precisa mais de nenhuma soneca lá para os seus 3 anos e meio, 4 anos de idade, que é a média que as crianças não precisam mais de ter essa soneca diária. Ótimo. Então, assim, é importante a gente entender que essa janela, ela se abre e se fecha, que quanto mais tempo ela fica aberta, normalmente é em função da idade dessa criança. E Sim. o que acontece se a gente forçar essa janelinha a ficar aberta? Então, a gente desregula a balança hormonal de sono-vigília. Então, vamos lá, vamos pensar em hormônios no organismo da criança. Existem 2 hormônios principais, que não são os únicos, mas que agem muito forte no nosso sono e na nossa vigília. O famoso hormônio do sono é a tal da melatonina, que existe pílulas de melatonina para vender. Será que eu preciso dar melatonina para o meu filho? Meu filho não dorme, socorro. E existe também o cortisol, que é o hormônio da vigília. Não só o hormônio da vigília, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar que às vezes as pessoas relacionam o cortisol como uma coisa ruim, e ele não é ruim, gente. O cortisol é extremamente importante para o nosso organismo. A gente precisa ficar acordado para a gente desenvolver as nossas atividades do dia. E o cortisol, o hormônio cortisol, não é só responsável pela vigília. Ele é muito importante em vários ciclos metabólicos do nosso organismo, como o da insulina, como tantos outros. Então, é importante a gente respeitar o cortisol no nosso organismo. Mas, quando a gente está acordado, vamos imaginar a pressão de sono, né, que é uma bichinha que vai enchendo conforme o tempo que essa janela fica aberta. Então, quanto mais tempo acordado, mais cheio que está essa bexiga. Quando chega no final da janela de sono, a gente tem que fechar a janela e esvaziar a bexiga. Se a gente fica muito tempo acordado, essa bexiga não esvazia, ela tende a ficar muito cheia. E lá no final do dia, essa bexiga tem que ter uma pressão um pouco mais, não tão cheia a ponto de estourar, né? Ela tem que estar um pouco mais vazia para que a gente consiga, que a melatonina consiga vencer a ação do cortisol. No final do dia, a criança precisa estar cansada por ter aproveitado o dia, por ter tido um dia muito bem vivido, né? Mas ela não precisa estar extremamente cansada e exausta, porque essa bexiga vai estar muito cheia a ponto de estourar. E se essa bexiga estoura porque a janela de sono ficou muito tempo aberta, enchendo essa bexiga, é o que acontece no famoso efeito vulcânico, ou hora da bruxa, que a criança chora, a criança fica irritada, a criança fica difícil de lidar, porque ela está com muita excitação dentro dela, muito hormônio do estresse, muito hormônio de se manter acordada, ela não está sabendo lidar muito bem com isso. E ela tem dificuldade de se entregar ao sono. Ou senão, a criança nem fica chorosa, mas ela fica muito agitada, fica muito enérgica. Porque o que acontece? Quando a gente tem a necessidade de descanso, e esse descanso não é atendido, entende que ser atendido, a criança precisa da nossa ajuda para ter essa necessidade de sono atendida. Então, quando há necessidade de descanso, e esse descanso não é atendido, o nosso organismo, o nosso centro ali primário, que é um pouco primitivo, né, primário, nosso centro primitivo entende que tem alguma coisa acontecendo no ambiente que eu não posso relaxar. Eu tenho que me manter acordado. Eu tenho que me manter desperto. Eu tenho que me manter disperso. Então ele joga mais hormônio de vigília para se manter acordado. Né? Agora, se a gente respeita esse tempo de descanso da criança, quando ela apresenta os sinais de sono, e aí a importância da gente saber ler os sinais da criança e permitir um ambiente onde esses sinais estejam mais fáceis de serem lidos, a gente impede que esse organismo despeje tanto esse hormônio de excitação e o organismo sente. Bem, eu estou cansado, eu demonstrei que eu estou cansado,
e eu tenho um ambiente bacana para eu relaxar, eu consigo balancear esse hormônio de sono e vigília. Deu para entender mais ou menos como Deu. funciona? Eu acho que é uma coisa bacana, alguns pontos que eu acho que são interessantes e bacanas da gente ressaltar. Quando você falou assim, a bexiga estoura, literalmente a bexiga estoura, é aquele momento que a criança, muitas das vezes, faz o pessoal fala assim, ah, não, ela tá birrenta, tá chata, é porque a criança está realmente exausta e ela não consegue dormir. Um outro ponto É isso mesmo. importante, que eu acho que essa analogia é uma coisa muito bacana da janela. Quando a gente força essa janela, né, Camila, assim, a ficar aberta, essa janelinha ela pode dar uma quebradinha, né? E aí, na hora de É. fechar, ela não fecha direito. E aí começa assim a ter Isso, uma dificuldade, um ciclo isso, vicioso, né? Onde a janelinha não isso está mesmo. bem fechada, a criança começa a ter dificuldade para dormir, começa a ter dificuldade para se entregar ao sono, e aí Isso. vira uma bola de neve, o cansaço e aquele caos todo. Todas as mães, eu acho que já, de certa forma, passaram, se não passaram, conhecem alguém que passou, né? Que é o Essas duas caos do analogias que sono. você fez, assim, falar da bexiga estourar ou do efeito vulcânico é isso. Quando o vulcão explode, que solta aquela lava, a emoção da criança, que ela não conseguiu controlar, soltando mesmo, né? Então a criança chora muito e a gente pensa, essa criança é birrenta, essa criança é intransigente, essa criança não tem educação. Essa criança não é nada disso, gente. É só uma criança cansada, sem ferramentas para entender o seu organismo, porque as ferramentas vêm da gente, a gente que vai ajudá-la a entender. Uhum. Então, se a gente não entende que ela está com sono, ela é incapaz de entender. A gente não mostra para ela rotineiramente, no cotidiano, que ela precisa desse descanso, ela não vai entender também. A gente não denomina cansaço, tristeza, ansiedade, felicidade, frustração, ela não vai entender o sentimento dela, ela vai sentir, não vai entender o que que é. Né? Então é importante a gente denominar. Então, efeito vulcânico é isso, ela explode que nem um vulcão. E outra coisa que é importante falar da janela quando ela não fecha direito, existem algumas coisas muito comuns que acontecem quando ela não fecha direito. Ou a criança não se entrega ao sono no começo da noite, ou ela até se entrega porque ela está muito cansada, mas ela tem pequenos despertares muito próximos da hora que ela dormiu, então depois de meia hora, depois de 50 minutos, ela já tem o primeiro despertar, porque ela está cansada, ela está com sono, Vai mas o ser corpo aquele dela sono não conseguiu picadinho, né? relaxar e ela vai picando o sono. Ou senão, o que acontece também, e tudo isso é sinal de exaustão. Ou senão, o que acontece também, a criança está muito cansada, ela consegue dormir, ela nem tem tantos despertares, mas ela não consegue prolongar os ciclos de sono até um horário adequado no dia seguinte. Ela acaba despertando de madrugada, acaba despertando 5 horas da manhã, 5h30, 4h30 da manhã, que é o que a gente chama de bebê madrugador. São bebês que estão com sinais claros de exaustão, que não tiveram os seus momentos de descanso respeitados no dia, que tiveram as janelas de sono muito longas, ou as sonecas muito curtas, né? Pode ser janelas de sono longas e sonecas curtas, ou uma coisa ou outra, e elas não conseguiram balancear essa balancinha, né? Ter esse hormônios de sono e vigília balanceados, e elas carregam isso para a noite e não conseguem ter uma noite de sono reparadora. Então, por isso que é muito importante a gente entender a quantidade de tempo que a criança consegue ficar acordado. Isso vai variar muito de idade para idade, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a criança começa a ter mais entendimento sobre si. Porque chega com 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a brigar mais com sono, porque o dia é muito bacana, porque ela quer brincar, ela quer aproveitar, mas ela está cansada. Então, se a gente não preparar o ambiente para esse descanso, ela não vai virar para você e falar, mamãe, quero dormir. São poucas as Uhum. crianças que têm esse entendimento, né? Muitas vezes elas vão querer brincar. E aí, a janela de sono vai ficar muito grande. Então, por exemplo, crianças que têm 1 ano de idade, o máximo que elas conseguem ficar acordadas é entre 3, a primeira janela de sono varia de 2 a 2h30, acordou lá 7 horas da manhã, 9, 9h30 já tem que fazer a primeira soneca. Né? E depois, logo depois do almoço também, dormiu 1h30, mais ou menos, que a média que as crianças dormem, e esse tempo todo eu estou dizendo média,
não tem que ser cravado no relógio, ela vai dormir 1h30 e depois de 3 horas acordada, ela já vai apresentar sinal de sono de novo. E vai dar bem depois do almoço. E as crianças têm que dormir. E aí, se ela não dormir bem depois do almoço, for dormir no meio da tarde ou no final da tarde, ela já ficou muito tempo acordada. Aí já virou uma bola de neve, o jogo vai ser goleada para as noites mal dormidas. E assim, a Celeda justamente colocou, muito interessante observar com este olhar para as demonstrações de exaustão das nossas crianças, é fundamental. Eu acho que hoje eu passei, na verdade, eu vivenciei um momento bem assim que eu acho que é bacana compartilhar, né? Eu tenho uma filha com 4 anos já, né? Que ela não faz mais sonecas, mas a gente está mudando um pouco a rotina, acordando mais cedo em função de atividades, e hoje ela estava extremamente, assim, acordou cedo, estava extremamente excitada para começar a fazer as aulas dela ela começou a fazer balé, ficou super excitada, e eu acho bacana a gente Lindeza. observar isso, assim, acabou a aula, um tempinho depois, ela começou a ficar manhosa, chorando. Eu falei, gente, isso é cansaço, né? E aí todo mundo, ai, não, 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 olha, ela não tá cansada nada. Aí todo mundo começou a fazer várias atividades, né? O irmão fazendo, outro fazendo, outro fazendo. E aí ela despertou. Eu falei assim, na hora que ela parar um segundo, ela vai dormir. Não deu outra. Foi no carro, de volta para casa? Não, não, ela foi dar uma volta com o meu marido e dormiu, assim, menos de 5 minutos depois. Eu falei para ele, falei assim, ela vai parar e vai dormir. Tá. Na hora que ela parar, ela vai dormir. E aí ele ficou super preocupado. Não, mas aí ela não vai dormir à noite, não pode. Eu falei, vai dormir porque ela está cansada, né? Então, assim, a gente observar a necessidade da criança, independente da idade. Por que eu estou trazendo esse fato? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, uma criança de 4 anos não precisa mais dessa soneca à tarde. Depende do dia, gente, né? Dependendo do dia, a gente precisa, eu adoraria uma soneca à tarde, né? E essa soneca, né? Esse tempinho de sono, essa janelinha que está querendo se fechar ali, ela, na verdade, acaba sendo revigorante, né? E deixando com que a gente vá para o sono à noite, a gente não vai perder o sono, a gente, na verdade, vai abrir novamente a nossa janelinha e quando chegar o horário da noite, a gente vai estar descansado para se entregar de uma forma mais tranquila para o sono e não tão agitado, né? Porque às vezes a gente está tão cansado, que nem você falou assim, isso vale para criança e vale para adulto. Às vezes a gente está tão cansado que a nossa cabeça não para e a gente não consegue dormir. É isso mesmo. Eu tenho algumas observações da sua fala, né, da sua pequena. Vale. Você é uma pessoa, você é uma pessoa que ajuda as crianças a entender o corpo, a denominar sentimentos, né, a se reconhecerem. E mesmo com todas essas ferramentas, a Laura não falou para você, mamãe, eu tô com sono. Ela teve essa explosão. Então, mesmo quando a gente dá essas ferramentas para as crianças, nem sempre elas conseguem usar dessa forma, porque elas estão aprendendo a se reconhecer. Isso é muito importante, né? A gente achar, mas eu já falei para ele algumas vezes que quando tiver com sono é para avisar. Então, isso não acontece. Não então, a gente tem que eles ter. Não tem maturidade ainda para tem isso. Que ser. A gente tem que ter, a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que assumir essa rédea de que os pais somos nós, a orientação vem da gente, a informação vem da gente e a gente tem essa função na nossa parentalidade ativa. Então, isso é muito importante a gente assumir. Criança não tem maturidade para decidir quase nada que é muito importante, não tem maturidade para decidir a hora que vai dormir. Ela pode decidir se o feijão vai em cima ou debaixo do arroz. Não vai decidir se ela quer comer arroz e feijão. A verdade é essa. Sim, né? Ela tem jeito de escolha. Mas, Camila. Né? Mas, enfim, a gente tem que entender a condição de escolha que ela tem dentro da maturidade dela. Então, esse é um ponto. Outra coisa, ela dormiu num horário que poderia atrapalhar o horário de sono. Quando isso acontece, a criança não precisa dormir 3, 4 horas seguidas. Se dormir 3, 4 horas seguidas, realmente ela vai acordar revigorada. Ela vai dormir um pouquinho. Ela vai aliviar essa pressão de sono, né? Para que ela consiga seguir o restante do dia e ter essa pressão de sono adequada quando chegar a hora de dormir. Isso é muito importante. Você contar uma história, eu só vou contar uma coisa que aconteceu comigo.
Foi até um texto que eu escrevi no blog para vocês, que eu falei, Crônicas da Maternidade, Casa de Ferreiro, Espetos de Pau. O que aconteceu? Quando começou o isolamento físico, os meus filhos, antes disso, eles tinham uma rotina muito bem estabelecida, de horários de acordar, de ir para a escola, de voltar para casa, as atividades extracurriculares, os compromissos em dia da tarde, seja a fonoaudióloga, o futebol, a natação, eles tinham as atividades, não tinha tudo mais ou menos encaixadinho, e o desenhinho ali da rotina deles, eles sabiam, inclusive, identificar que dia que era da semana, de acordo com as atividades do dia. Então, estava indo tudo bem. Quando começou o isolamento, não tinha mais a escola, eles não tinham mais o gasto energético que a escola proporciona. E eu, com as atividades de casa, mais o cuidado com eles, não conseguia proporcionar para eles. Mesmo com a pesquisa, o conteúdo que a gente tem, eu tive que encaixar tudo isso no meu dia. Então, ele deixou de ter o gasto energético na manhã, e ele deixou de dormir tão facilmente à tarde. O primeiro dia a gente deixa, o segundo dia a gente deixa, e eu sei que essa bagunça, que por mais que eu tentasse manter uma organização rotina do dia, ficou bagunçada em relação ao que eu tinha antes. Quando eu faço assim, é aspas, eu tenho mania de fazer aspas assim com o dedo. Então, era meio um pouco bagunçado de acordo com o que a gente tinha antes. E aí, gente, depois de 5 meses, o meu filho começou a dormir e a despertar logo depois de dormir, ou ele não conseguia fazer todos os ciclos de sono e estava despertando muito cedo no dia seguinte. Então, esse cansaço, a exaustão, o acúmulo, a gente pensa, ele não está dormindo bem, é porque foi alguma coisa que aconteceu ontem, coisa que aconteceu anteontem. Não, gente, pode ser um acúmulo de meses. Porque aqui foi um acúmulo de meses, e quando isso começou, eu falei, gente, olha o que está acontecendo com o pequeno. Ele está em exaustão, clara. Mas a rotina não estava bonitinha, eu estava tentando respeitar, eu estava, mas ele precisava de ter uma rotina mais estabelecida, respeitar mais os horários de sono, porque eu pensei, ele está com 3 anos agora. Talvez ele esteja transicionando. Talvez nada. 3 anos ele precisa tirar a soneca da tarde. Tanto que chegava no final do dia, o menino ficava muito irritado, muito chatinho, muito intransigente. É sinal de sono? É sinal de sono. Ele se entregava facilmente ao sono? Não. Aí que a gente começou a fazer? Comecei a me organizar a partir do horário do almoço. A gente tenta fazer umas atividades mais bacanas, porque também abriu os espaços, a gente conseguiu sair de casa. Então a gente consegue expandir ele mais, e os dois expandem muito. Ele almoça, dá 1h da tarde no máximo, ele já tá todo caidinho. O que eu faço com as 2 crianças? Ponho o mais novo no carrinho e vamos dar passeio com volta no quarteirão, eu mais velho, mais novo, para ele poder dormir, né? Ou quando eu tenho ajuda em casa, também vai, né? Vai tudo direitinho, normalmente, na verdade eu falo eu, mas não sou sempre eu compartilho disso. Então acaba indo também, e ele dorme no carrinho. Depois de 5, 10 minutos de carrinho, ele dormiu. Porque ele entende que ele precisa, isso começou a fazer parte da nova rotina que a gente estabeleceu. Então, dormir no carrinho não tem problema nenhum, porque eu tenho que tirar essa criança da exaustão. Ele dorme no carrinho, chega aqui, a gente põe no berço, na mini cama dele, e ele dorme a 1h30, 2 horas que ele precisa de sono. E aí chega no final do dia, no horário de descansar, que aqui em casa eles vão para a cama 7, 7h30, no máximo, ele já está super com sono. A gente faz nosso ritual de sono, que é muito importante no final da janela de sono, da última janela de sono, antes do sono noturno. É muito importante você indicar para a criança que está na hora de dormir. E os sinais externos que são estabelecidos pela rotina de sono e por honrar a noite, o ritual de sono e o honrar a noite, vão ajudar a sensação e os sentimentos e os sintomas internos. Então, o mundo externo com o mundo interno se unem para a criança entender e se entregar ao sono com tranquilidade, que isso é o mais importante. Nós, adultos, temos essa função muito especial, né? Esse trabalho especial de ajudar as crianças nessa condução do dia. Sim. Acho fundamental, né, Camila, assim, eu acho que pontos que você falou, né, assim, importante, porque muitas crianças perderam, ela fala assim, mas eu mantive a rotina, mas meu filho, eu falo assim, gente, o gasto energético é diferente, todas as mudanças, o sono bagunçou na vida de todo mundo, de adulto, de criança, na verdade a nossa vida bagunçou na pandemia, né, um pouco, por mais que a gente quisesse manter uma rotina. Em todos os sentidos ela bagunçou, né? Não tem como, a gente tem que fazer adaptações, sim, a gente tem que, eu acho que é fundamental
fundamental observar cada criança e observar como é que essa criança está se comportando. Porque senão a gente fala assim, ah, não, tudo bem, ah, não, está na pandemia, pode dormir, sei lá, meia-noite, né? E eu tenho visto muita criança dormir muito tarde. Então, assim, o que que essa É criança verdade. está acontecendo com essa criança, né? O tempo que ela está acordada, onde ela deveria talvez já estar Tá repousando descansando. e acaba, na verdade, bagunçando todas as janelinhas. E a gente fala assim, ah, não, lá para frente conserta. Quanto mais a gente vai postergando também isso, né? Fala assim, ah, não, porque quando vou ser bem sincera, assim, vamos jogar real, né, gente? Assim, quanto mais a Por gente vai favor. deixando isso para depois, isso vai virando uma bola de neve. Não é que não dê para consertar. Tudo na vida dá para consertar, né? Mas quanto mais tarde, mais difícil. Isso não vai se A resolver tão energia cedo. empregada, né? A energia empregada nisso vai ser diferente. A grande questão é o seguinte, acho que na parentalidade ativa, que a gente tanto discute aqui, e eu não estou Uhum. querendo discutir quem é o papel de quem, estou dizendo parentalidade como pais e mães mesmo, e aí cada um entende isso no seu contexto familiar. De momento que a gente tem o conhecimento, a gente tem a responsabilidade. Então, uma coisa é a gente achar, eu não sabia que a criança tinha um horário importante para dormir, então eu deixava, porque para mim é importante essa liberdade. Ok, é o seu estilo, se para você tá bom, a gente entende. Mas a questão é quando a gente exerce uma parentalidade, quando a gente exerce uma referência para nossa criança, a gente tem a responsabilidade disso. E o sono é mais do que ter um momento de tranquilidade com a criança dormindo. O sono é importante, tão importante quanto uma alimentação. Uma coisa que eu falo, que eu sempre comento com as famílias, é o seguinte: você pularia refeições constantemente dos seus filhos? Um dia sem almoço, 2 dias sem almoço, 3 dias sem almoço? Acho que não. Então, por que a gente deixa um dia sem soneca, 2 dias sem soneca, 3 dias sem soneca? O nosso corpo precisa. É importante. Em algumas culturas, a cesta depois do almoço é muito cultivada para adultos. Então, se eles Uhum. entendem que o descanso pós-almoço é importante para os adultos, por que esse descanso não seria importante para as crianças? Que estão em plena fase de desenvolvimento neuropsicomotor, com plasticidade cerebral, com tudo isso. Né? Então, é importante. Mas a gente estabelecer uma rotina, estabelecer um ritmo, envolve implantação de energia nossa. Envolve, o termo não seria nem implantação, a gente deposita, a gente investe, é isso. Envolve investimento de energia, investimento de tempo. Mas quanto antes a gente investe, maior o rendimento lá na frente. Não é isso que a gente faz com o dinheiro? Vamos pensar nisso, então. Quanto antes a gente conseguir investir numa rotina adequada, numa conexão bacana com os nossos filhos, identificando os sinais de sono dele, respeitando as demandas dessas crianças, que nos 3, 4 primeiros anos de vida vai mudar muito. Não quer dizer que você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. O seu rendimento deste investimento lá na frente vai ser muito melhor. Uma criança que não dorme direito, uma criança que é exausta, que tem a exaustão desde a sua tenridade, é dado científico, isso é pesquisa científica. Ela tem dificuldade no aprendizado, ela tem dificuldade na atenção, ela tem dificuldade na consolidação de memória. Né? Então, tudo isso tem que ser olhado com carinho. Não estou falando isso para assustar ninguém, gente, mas eu estou dizendo que é Uhum. importante a gente investir isso neste momento com a criança, né? E vou ser bem sincera, eu só consigo estar aqui agora, às 9 horas da noite, conversando tranquilamente com vocês, porque os meus 2 filhos estão descansando. Porque senão eles estariam acordados, requerendo atenção, né? Pedindo uma outra coisa para mim, eu não conseguiria estar dando atenção para vocês e para eles. Então, para a gente, para nós adultos, manter uma rotina com as crianças também é importante. Porque é essa hora que eu consigo ficar junto com meu esposo, é essa hora que eu consigo trabalhar, fazer uma live com vocês, é essa hora que eu consigo ler um livro, que eu consigo estudar, entende? Então, os Uhum. dois lados ganham. Tanto os adultos ganham, quanto as crianças ganham. Então, a rotina, ela é mais libertadora do que aprisiona. É isso que a gente tem que pensar. E as janelas de sono é muito importante nessa rotina.
A sua imagem está ficando já há um tempo um pouquinho turva, Camila, mas a Deixa eu sua voz está tirar. perfeita. A Pronto. gente já está chegando no. Agora ficou perfeito. E travou. Eu acho que alguns pontos da fala da Camila são fundamentais. Dentre eles, assim, a gente ouve muitos pais falando, eu não consigo, na verdade, Voltei eu para o não, eu 4G. estou falando assim, tá, eu estou mencionando algumas coisas na sua fala, né? Alguns pais Hum. falam assim, ah, não, eu deixo meu filho dormir tarde, porque para mim é muito cansativo colocar meu filho para dormir e tudo mais. E é justamente o que você falou, a partir do momento que a gente investe numa rotina e que essa criança ela vai dormir num horário que seja mais adequado para a idade, não estou falando só para a família, tá? Sim. Não é porque eu durmo de madrugada, isso é um fato, que meus filhos vão dormir de madrugada, mas assim, se eu invisto para que meus filhos durmam mais cedo, isso existe, na verdade, um benefício não só para a criança, mas também para toda a rede, como você mesmo falou. Ah, meus filhos vão dormir, eu consigo fazer uma live. Ah, meus filhos vão dormir, eu consigo trabalhar um pouco melhor à noite. Então, assim, isso tudo, na verdade, é um investimento para o bem-estar da criança, para o desenvolvimento da criança e para o bem-estar Sim, de toda a família. A sim. gente está chegando no nosso finalmente, Camila, e aí eu gosto sempre de fechar com a dica de ouro, né? Eu acho que é bacana a gente, eu gosto muito da analogia da janela, né? Que a janela se quebrando, a manutenção, na verdade, é muito mais difícil, né? Não é que não possa ser feita, mas qual a sua dica aí, a sua dica de ouro para que as crianças tenham, na verdade, essa janelinha, essa manutenção dessa janelinha de sono de uma forma adequada, né, para que ela funcione de uma forma muito bacana, para que a criança consiga aproveitar de forma feliz, né, o mundo e descobrir esse mundo aí inteiro aí que está ao redor dela. Então vamos lá. Conforme a criança vai amadurecendo, a janela de sono vai aumentando o seu tempo aberta. Então, a melhor forma que a gente tem para entender a janela de sono, identificar a janela de sono dos nossos filhos, é observá-los. Então, a gente vai observar e tentar manter propor um ritmo do dia para ele. Então, por exemplo, se uma criança menorzinha, ela consegue ficar 1 hora, uma criança de, sei lá, 1 mês, 2 meses, consegue ficar 1 hora acordada, eu vou observar ela nessa 1 hora, sabendo que quanto mais próximo da 1 hora dela acordada, eu já tenho que reduzir o ritmo, eu já tenho que tirar ela de um lugar mais agitado e levá-la para dormir. Uma criança com 8 meses consegue ficar de 2 a 2 horas e meia, de 1 ano com 12 meses, vai ficar de 2 a 2 horas e meia acordada na sua primeira janela de sono. Então, quando der esse horário, eu já vou tirando ela desse ritmo. Então, o que eu estou querendo dizer? Olhe para o seu filho, reconheça os sinais de sono do seu filho, mas olhe com um olhar amoroso, entendendo ele nas entrelinhas, para tudo. Se você não tem ideia de qual é a janela de sono ideal para o seu filho, existe na internet algumas janelas facilmente de achar. A gente pode até fazer um post no blog, se você quiser, Aline, a gente faz uma tabela para ficar fácil para essas Uhum. mães terem como referência. Mas é uma referência. Então, se você for chegar no final da janelinha de sono do seu filho, diminui o ritmo, tira de uma brincadeira mais agitada ou tira de frente de uma tela, porque a tela a gente tem o hábito de achar que relaxa, mas na verdade ela é muito estimulante para a cabecinha dela, a gente já falou isso algumas vezes, eu acabei não falando nessa live, a tela ela é muito mais excitante do que relaxante para as crianças, por causa dos estímulos que dá, cerebrais mesmo. O corpinho está parado, mas a cabecinha não para de funcionar. Então, o que eu quero dizer é, olhe seus filhos, entenda os sinais, as demandas, os sinais de sono e as demandas, as necessidades de descanso. E sempre que apresentar um sinal de sono, retira de um ambiente estimulante, leva para um ambiente mais tranquilo e coloca isso no ritmo do dia. Você observando essa criança por 10 dias, você vai conseguir perceber exatamente os momentos do dia que ela apresenta sinais de sono. E a partir dessa observação, você vai conseguir montar uma rotina mais adequada para o seu bebê, para o seu filho. Porque foi a sua observação, né?
para ele. Então, acho que essa é a dica. Observar, fazer umas anotações, entender as demandas. Se for difícil de reconhecer, estamos aqui para te ajudar. A gente faz o post, eu já vou colocar essas tabelas para ajudar vocês. É uma média, é para ser do nossa referência e não, aquilo não é uma verdade absoluta. E somente o seu olhar amoroso, a sua observação no seu filho vai conseguir fazer com que você reconheça quais são as demandas, os sinais de sono, as necessidades de descanso dele. E a partir daí você vai conseguir montar assim, uma rotina muito bacana respeitando as janelinhas de sono dele. Muito bacana. Eu acho que a tabela vale a pena sim, Camila. Então, ó, em breve, acessem o blog também para vocês terem acesso a essas tabelas. Porque a tabela, na verdade, como a Camila falou, é só uma referência, mas assim, é um norte para a mãe saber, para a mãe, para o pai, para o cuidador saber por onde começar. Muito, muito, muito obrigada, Camila, por mais essa live, por mais esse bate-papo. Né? Eu acho que foi bem esclarecedor e é importante aí, mais uma vez, ressaltando que é fundamental a gente observar, né? E fazer a leitura Sim. aí entre linhas dessa criança, né? De uma forma muito afetuosa, tá? Sim. Obrigada, Camila, por mais essa live. Até a próxima quarta-feira. A gente está esperando vocês aqui para falar bastante sobre sono com a nossa super consultora do sono, Camila Bueno. Eu que agradeço, Obrigada. Aline. Obrigada a todo mundo. Obrigada a oportunidade. Beijo para vocês. Até quarta. Até quarta que vem, gente. Boa noite.